Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse capítulo 12 do Evangelho de São João, ele é marcado com uma situação que Jesus acaba vivendo. Os gregos chegam e querem ver Jesus. Aí um dos apóstolos vai lá e fala para Jesus que os gregos estavam querendo vê-lo. E ali João mostra que Jesus ele tremeu de medo naquele momento, porque ele disse que estava se aproximando o momento dele morrer. E aí, diante dessa situação, porque ele veio do céu para isso. Ele veio para nos salvar, e a única forma de salvação que ele poderia nos dar era morrendo na cruz. Então, quando ele se depara com essa situação, porque está se aproximando o momento, ele treme. Aí é que ele vai dizer o que nós acabamos de ouvir. Se o grão de trigo, ele faz uma comparação com o grão de trigo, que é colocado na terra, que é preciso que ele morra para que ele possa dar frutos. Se o grão de trigo ele não morre, ele não vai dar fruto, ele não vai dar trigo. Então Jesus diz, então eu tenho que morrer para dar fruto de salvação para a humanidade. Se eu não morro, os filhos de Deus não se salvarão. Então agora ele tinha uma escolha, ou melhor, duas escolhas. Ou ele morreria para nos salvar, ou ele fugiria da morte e nós não nos salvaríamos. Graças a Deus a opção dele foi de morrer, para que nós pudéssemos nos salvar. É isso que ele está dizendo. Aí ele continua, quem se apega a essa vida, porque se ele não quisesse morrer, ele estaria se apegando a essa vida. Então quem se apega a essa vida vai perder o quê? A vida eterna, com Deus, lá no céu, quem se apega. Mas quem faz dessa vida assim, olha, tanto faz como tanto fez, como ele está dizendo aí, estou nesse mundo, mas eu não tenho apego a nada. Aí ele diz assim, esse vai ganhar a vida eterna. Como trazer isso então para a nossa vida? Então olha, se o grão de trigo não morrer, vou mudar agora. Se o cristão, nós que somos católicos, se nós não morrermos para o pecado, nós não vamos nos salvar. Agora, quem vive para o pecado não se salvará. Então, qual é a conclusão?
nós temos que fazer com que o pecado ele morra na nossa vida. O pecado não pode viver na nossa vida. Porque se o pecado viver, nós não iremos nos salvar. São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 24, ele diz assim, olha: os que são de Cristo, nós somos de Cristo ou não? Somos, né? Nós somos do diabo? É óbvio que não. Que pergunta idiota, Padre José Augusto. Você está fazendo agora? É claro que nós não somos do diabo. Nós somos de Cristo. Nós somos de Deus. Então ele diz, os que são de Cristo, vocês acabaram de dizer que vocês são, e eu também sou. Ele diz, crucifique a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ele está dizendo assim, olha, então já que vocês são de Cristo, e nós somos de Cristo, então tudo aquilo que é pecado, você tem que colocar e crucificar, como Cristo crucificou-se pela nossa salvação. Como Cristo morreu na cruz para nos salvar, nós precisamos colocar os nossos pecados lá, na cruz, pregado para que ele seja morto. Isso é os que são de Cristo. Então, como vocês disseram agora para mim, não é para mim, vocês disseram para Deus que vocês são de Cristo, então vocês vão precisar crucificar essas paixões. Isso se chama, na espiritualidade da igreja, mortificação. O que é a mortificação? É eu colocar aquilo que me faz pecar, eu tenho que matá-lo. Tudo que me faz pecar, eu tenho que matar. Por amor a Deus, que deu o seu Filho por causa dos meus pecados e me salvou. E também para que um dia eu possa estar com Deus lá no céu. Bem, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. São Francisco de Assis. Ele estava sentindo um desejo muito grande de pecar, de deitar com uma mulher e ter relação sexual com ela. O demônio começou a tentá-lo. E São Francisco de Assis estava com esse desejo. Então ele disse, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que matar esse desejo que está dentro de mim. Eu não posso deixar que ele viva dentro de mim. Aí o que foi que ele fez? Era um tempo de inverno, estava nevando. Aí ele foi, tirou a roupa, se jogou na neve e foi rolando na neve. Ele ia rolando na neve e ia matando aquele desejo de cair naquele pecado. Diz que São Bento, numa mesma situação, ele se jogou nos espinhos. Ou cai no pecado e perde a salvação, ou morre, ou coloca esse pecado morto para se salvar. Ele encontrou essa alternativa, imagine, se jogou lá nos espinhos. São Bernardo de Claraval, ele se jogou num tanque de água gelada, bem semelhante a São Francisco de Assis. Vocês veem que na sociedade de hoje, nós somos incentivados a pecar. Nós não somos incentivados a morrer para o pecado. Nós somos incentivados a viver para o pecado. Aí nós encontramos os cristãos. Eles dizem que são católicos.
E até dizem que são até frequentadores da igreja. Mas na hora de pecar, ele peca. O namorado lá que é cristão, estão sentindo vontade de ter um relacionamento sexual, eles vão lá e têm. E ele diz que não é pecado. Eles não morrem para isso. E a igreja nos ensina que o relacionamento sexual só pode ter dentro do casamento. Mas não, vai, vocês estão gostando? Vai, faz. Recebe-se os vídeos pornográficos e em vez de morrer, a mortificação é o quê? Deleta, não veja. Você já sabe o que tem ali. Por amor a Deus eu não vou ver isso, porque isso também, além de ofender a Deus, eu vou pecar. Então o que é que eu faço? Eu deleto. Mas não, já entro lá na internet e já vou. E fico alimentando. E vou alimentando e vou pecando. Só que nós nunca sabemos a hora que nós vamos morrer. Nós não nos preparamos para a vida eterna. Nós achamos que Deus não vai nos chamar hoje, aí nós vamos fazendo. Agora, se morrer com esse pecado, vai para o inferno, não vai se salvar. Aí a morte de Jesus Cristo, ela se torna em vão. Você quer ver um outro tipo de mortificação? Porque de morte que nós devemos ter, eu falei aqui na área da sexualidade, mas tem muitos. Não tem aquelas pessoas que gostam de ficar falando o tempo todo e fala e ainda fala mal dos outros? Gosta, a língua coça. E quando as pessoas que foram prejudicadas por causa dessa língua fofoqueira, maldizente, imagine quantas pessoas no trabalho, elas foram prejudicadas pelo colega de trabalho, foi até mandada embora, porque aquela pessoa, com a língua felina dela, mentiu, enganou, inventou uma história, e aquela pessoa perdeu o emprego, está na rua da amargura. E aquela outra está numa boa. Isso é pecado. Prejudicou o outro. Se não se arrepender por esse mal feito e não procurar a pessoa também e pedir perdão a ela pelo mal feito, vai pagar diante de Deus um dia. Então os fofoqueiros, o que é que tem que fazer? Ele mortifica a língua. Como? Fecha a boca e não fala. Faz silêncio, fofoqueiro. Para de ficar usando a sua língua para atrapalhar a vida dos outros. E hoje, né, não se usa a língua, usa os dedos, né? Que no WhatsApp são os dedos. Os da minha idade, assim, 50 anos para cima, usa só um. Fica assim, ó. E os mais novos são os dois. E é numa rapidez. Usando o dedo para pecar. Usando o dedo para prejudicar o outro. Mortifica o teu dedo. E mortifica a tua língua. Morre, mata esse pecado. A pergunta que eu deixo para você é essa: qual é o pecado que você tem que você não quer largar? Porque uma das coisas que o diabo tem feito nos tempos de hoje é que nós devemos viver da mentira. Por incrível que pareça.
Lá na Idade Média, no tempo lá de Santa Teresa d'Ávila, desses grandes santos, Santo Inácio de Loyola, se lutava pela verdade. Hoje, nós ficamos profissionais em mentir. A mentira é um grande pecado, viu, a mentira? Porque Jesus, quando ele falou da mentira, ele disse que o pai da mentira é o demônio. Então, toda vez que você mente, toda vez que eu minto, eu me torno filho do diabo. Quem é que quer ser filho do diabo aqui? Aí todo mundo vai dizer, não, eu não quero ser. Então, por que você mente? Jesus disse que o seu sim seja sim, e o não seja não. O resto é do maligno. É mentira, a mentira ela está aí, ó, constante. Os filhos mentem para os pais mentem para os filhos, os padres mentem para os paroquianos, os fiéis mentem para os padres, e vai assim todo mundo, entrando na onda da mentira constante. Tem filhas por aí que os pais pensam que ela é virgem, ela não é virgem, mas não, já passou por tantos homens e os pais estão pensando que elas são virgens, mentindo para os pais. E aqueles que mentem, já usam droga e estão mentindo. Mortifica, mate a mentira, ressuscita a verdade dentro de você. Assuma as consequências dos atos errados que você fez e também dos atos bons, mas não minta. O esposo mente para a esposa, a esposa mente para o esposo adultera. Quando a esposa descobre e diz, ele mente, ele diz não. E ela mostra ali no WhatsApp as conversinhas, e ele diz não. Isso é coisa da sua cabeça. Como é coisa da sua cabeça se está aqui no WhatsApp as suas conversinhas? Mentiroso, mentirosa também. Agora você vai com essa mentira para onde? Para o céu? Não, você vai para o inferno com ela. Porque você não quer assumir o seu erro. Assumir o erro para mudar. Está bom. Cada um reveja a sua vida, porque eu também, como padre, preciso rever-me também, porque eu não sei se vocês sabem, tem padre também no inferno. Era para não ter, né? Mas tem. Tem padre no inferno também. Eu não quero ser o próximo. Então eu tenho que fazer morrer em mim o que me leva a pecar. E eu não posso justificar. Porque se o grão de trigo não morrer, ele não vai dar frutos. Aí tem gente que diz assim, né? Olha só como são as pessoas. Olha, se aquele padre peca, por que eu não posso pecar? Não, se o padre peca, deixa ele pecar então. Vai ajudá-lo a sair do pecado, é isso que você tem que fazer. Ajude-o a sair. Não, aí a pessoa justifica. Se ele peca, eu também peco. Então, vão os dois para o inferno juntos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.